Rapaz, vamos respirar? Vamos respirar? Caraca, velho, parece que eu saí de um turbilhão. Olha que final de jogo foi esse no Ninho do Corvo, viu, minhas senhoras e senhores? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Segue o líder. É isso aí. Você achou o quê? Que o Flamengo não ia ser líder? Segue o líder de Guarulhos. É isso mesmo. Mais um time de Guarulhos enfiando-lhe ataca no Audax, né? Mais um time de Guarulhos enfiando ataca no Audax, por mais que o Audax tenha tentado, viu? Se no jogo lá contra o AD Guarulhos eles não tentaram no segundo tempo, esse aqui eles tentaram, mas não conseguiram, porque o Flamengo jogou muito bem. Mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais um episódio, sejam muito bem-vindos, meu nome é Felipe, dono desse vídeo de canal, espero que vocês estejam tudo muito bem. De antemão já peço obviamente para vocês se inscreverem, deixem seu like, comentário, compartilhe esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem, siga a gente nas redes sociais, seja no Instagram e também no Mundo do FM, o blog, que inclusive também vai sair a resenha pós o próximo jogo de amanhã, né, que o Guarulhos vai jogar contra o Paulinense fora de casa, e vai ser um jogo complicadíssimo, vai ser um jogo complicado, amigo, vai ser um jogo complicado, não sei não, mas dê a tempo ao tempo, vamos ver se o Guarulhos consegue se comportar igual gente grande, ou vai permitir o Paulinense renascer. Muito que bem, gente, Flamengo 2, Audax 1, olha, eu só quero dizer uma coisa antes. Não me faça me iludir. Não me faça me iludir. Esse time sem vergonha. Não. Ai, meu Deus do céu. Não me iluda, Flamengo. Não me iluda, AD Guarulhos. O AD muito menos vai me iludir, né? Mas não me iluda, Flamengo. Vou olhar diretamente aqui na câmera. É porque eu tô olhando pra o visor onde está a minha imagem. Não me iluda, ok? Ai. Meus amigos, o time continua invicto, jogando muito bem, né? O Flamengo que veio a campo com sua formação clássica, né? Um 4-2-3-1, ou acaba virando no 4-3-3, principalmente quando tá com bola e também ou sem bola, né? Com o Luan Labiuque, Gustavo Silva, Juan, o Lucão, né? Já que o Antenor foi expulso numa partida lamentável dele. Giovani na lateral esquerda, no meio de campo com Biel, Lucas Silva joga bola, viu? Esse joga bola. Lucas Silva e Renato um pouco mais recuado dessa vez. Thiaguinho numa ponta, o Kaique na outra e o Tauan no meio, né? O Tauan voltando, né? O Molina foi para o banco de reservas e o Tauan volta para ser titular. Vamos lá, gente, vamos lá. Apesar da euforia, eu tenho alguns pontos a comentar, principalmente, é claro, que você que acompanhou o jogo sabe muito bem. Apesar de tudo, eu acho que o título desse vídeo ele coloca pontos muito interessantes, até porque a gente chegou na metade da primeira fase. Então eu acho que algumas coisas a gente já pode pontuar e algumas coisas a gente já pode colocar na mesa e falar, tá, isso já tá acontecendo. Até porque o argumento, eu não aceito mais o argumento do Felipe, mas tá muito cedo. Não tá mais cedo. A gente tá na metade do primeiro turno e já temos alguns resultados, já temos alguns prognósticos. Por mais que o Flamengo esteja jogando bem, tem algumas críticas, obviamente, não se exime de críticas, e são pontos a serem melhorados, ou serem cuidados, ou aprimorados pela equipe do Corvo. Me desculpa se eu falar mais ou menos, assim, às vezes eu repetir palavra. Eu fui no dentista hoje, e então eu tô com um dente meio sensível. Eu tô com um dente meio sensível, principalmente na parte aqui de baixo da gengiva, né? Tive que fazer limpeza e tal. Então meu dente tá meio sensível, então ele tá meio ranhento, sabe? Quando vem o ar gelado no dente, aí você fica meio... Então, às vezes eu tenho que parar, às vezes eu falo a mesma coisa duas vezes, é por causa que o dente tá doendo. Então, não é porque eu tenho gagueira, é porque meu dente tá doendo mesmo. Mas enfim, gente, o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo novamente jogou um jogo adulto. Acho que de certa forma a gente pode dizer que o Flamengo fez um jogo adulto. Boa parte do primeiro tempo não foi um jogo bom, de certa forma, né? Os dois times começam, né? O lado do Audax tem o Lucas Ferreira, o Brian, o João Marcelo, o Ituan
e o Richard, o Henry no meio, o Gustavo Silva, não o lateral direito do Flamengo, né, mas o Gustavo Silva meia, o Fernandes, o Kevin, o Rafa e o Luva, né, não o Luva de Pedreiro, eles receberam mais 2 gols na fuça. Muito que bem. Cara, eu fico surpreso porque, primeiramente, o Flamengo jogou com uma equipe que, pra mim, tecnicamente, é a equipe a ser batida no campeonato. Ah, Felipe, você tá falando besteira, né? Nos outros grupos, o Mauá tá jogando muita bola, o Independente de Limeira tá jogando muita bola, o José Bonifácio tá jogando muita bola, o Iac tá jogando muita bola, o próprio Flamengo tá jogando muita bola. Por que você tá falando isso? Bom, se você viu o vídeo, acho que é aqui, né? Se você viu o vídeo da tier list, uma hora ele vai passar. Ou se você quiser clicar aí no botãozinho, eu explico por que melhor, né? Mas basicamente é porque é a equipe que acabou de cair junto com a Matonense, então é claro que você tem uma base muito sólida e você tem um desespero, entre aspas, né? Claro que as outras equipes também têm um desespero, mas obviamente o Audax tem um desespero maior em querer subir, né? Não à toa a Matonense está voltando a vencer, né? Inclusive no meio da semana já avisando, vai sair vídeo sim das outras equipes, né? A análise das outras equipes, e também vai sair um vídeo falando sobre os meus principais jogadores dessa metade do primeiro turno. Depois vai sair lá no final do turno novamente os mesmos 2 vídeos, né? Tanto o que foi de expectativa, o que foi de realidade, e também a seleção do primeiro turno do Paulista, que a gente vai usar o site Ogol, enfim. Só trazendo para vocês. O Flamengo começou mal o jogo, tecnicamente. É claro que o Audax ia se impor, né? O Audax que já tinha jogado na Casa do Corvo contra o AD Guarulhos, então veio de algumas lições, né? O Audax que veio principalmente colocando os seus pontas e seus meias, principalmente pelas laterais, e trazendo muita mobilidade para que esses laterais pudessem fazer uma infiltração por dentro, não por fora, como foi no primeiro jogo, né? Contra o AD Guarulhos. Então, você viu um Audax muito mais ofensivo e um Flamengo um pouco mais tímido. É claro que o Flamengo, de certa forma, todas essas partidas, ele, pelo menos dessas 3 primeiras, não foi necessariamente o que aconteceu no último jogo, mas nessas 3 primeiras, um Flamengo muito tímido no primeiro tempo, no sentido de... Muito tímido não, né? Muito nervoso no sentido de finalização, né? No sentido de você construir jogadas e poder finalizar essas jogadas, né? Então, você tinha muitos problemas da equipe do Flamengo na questão de concluir as jogadas. Então você tinha um time que chegava sempre no último terço, um time que conseguia pressionar muito bem os adversários, mas que não conseguia concluir muito bem as jogadas no primeiro tempo. Então você tinha muitos chutes para fora, muitos chutes na zaga, muitos chutes que acabavam, um ou outro chute que acabava ficando na mão do goleiro, mas poucos chutes no gol, né? Então você tinha um Flamengo, e esse Flamengo meio que volta nesse primeiro tempo, né? É um Flamengo que tem até alguns momentos... até o primeiro gol, né, o primeiro gol que sai aos 14 minutos, tem um primeiro momento onde o jogo tá muito morno, é um jogo que não começa muito bem, mas o Flamengo consegue lidar bem com as pressões do Audax, e eu achei um jogo muito importante porque é um time, tecnicamente, e esse era o problema pra mim, que o Flamengo, o Guarulhos, vai acabar enfrentando dessas outras equipes, principalmente no mata-mata, que é o Flamengo... Até então, e aí com todo respeito, é a questão do grupo, não tem muito o que fazer. Votorati, Guarulhos, Paulinense, Paulínia, tirando o Osasco, né, o Audax, todas essas outras equipes não são equipes que pressionam, seja em casa ou seja fora, né? Você vê, por exemplo, o jogo contra o Paulínia, é um jogo que o Flamengo pressionou, né? Fez o seu jogo de pressão para cima, né? O Paulínia deixou o Flamengo chegar. O Paulínia foi se aproveitando do desgaste que o Flamengo foi tendo ao longo da partida. As outras 3 partidas, a mesma coisa, né? No clássico, pressionando a equipe do Guarulhos, contra o Votorati pressionando também o primeiro tempo, e contra o Paulinense pressionando também. Não quer dizer que conseguiu chegar a fazer gols, né, no primeiro tempo, ou fez um ou outro, mas chegava e não conseguia concluir muito bem as suas jogadas. Aqui novamente estava tendo mais ou menos esse desfecho, né? Que a gente via um Flamengo que, quando conseguia chegar, estava um pouquinho nervoso na hora de finalizar, principalmente ali o Kaique, o Renato também finalizando muito torto, o Lucas Silva chegando com muita tranquilidade. Cara, o Lucas Silva, que jogador que é, né? A gente já vai falar depois dos jogadores, mas o primeiro gol ele sai aos 14 minutos, uma jogada de escanteio, né? Uma bola
aberta, né, principalmente uma bola aberta na equipe do Audax, é um jogo que o Flamengo acaba tendo muita complicação nesses começos de partida, né? Porque a partir do gol, o Flamengo começa a dar meio que um start, né? Eu não vou dizer que foi falha da defesa do Flamengo, seria muita crueldade, ainda mais por você desmerecer uma jogada ensaiada, me pareceu uma jogada ensaiada, né? Porque o Gustavo Silva ele vem que nem um touro de fora da área para dentro da área, acaba até surpreendendo quem estava um pouco atrás, né? Que acaba surpreendendo porque ele acaba vindo e passando, né? Se não me engano era o Tauan ali. Seria muita crueldade falar que o Tauan deveria ter marcado o Gustavo Silva que vinha que nem um touro para cabecear sozinho. É claro, o fato dele cabecear sozinho é muito ruim, até porque ele veio correndo sozinho, né? Ninguém veio marcar ele ou veio despistar ele, mas é uma jogada ensaiada, então foi mais mérito do Audax do que propriamente demérito do Flamengo. Mas o Flamengo soube se comportar bem, né? O Flamengo soube se comportar um pouco bem, ainda mais porque não deixou que o Audax pudesse cozinhar essa partida, né? Não à toa, passou 6 minutos e acabou tendo uma jogada de pênalti, né? Uma jogada que acabou na corrida do Gustavo Silva, porque o Flamengo começou nas suas jogadas ofensivas, principalmente pelo lado direito do campo, né? O Gustavo Silva como esse ala quase, né? Quase esse ala direito, libera muita ofensividade nesse corredor direito, né? Então, Gustavo Silva muito bem na partida, acabando liberando principalmente essas jogadas pelo lado direito e consegue fazer um pênalti, a bola acaba na mão do zagueiro e quem converte é o Tauan, né? Faz mais um gol aí, o Tauan, que não fez uma boa partida, tá? Novamente não fez uma boa partida, é aquele mesmo caso que a gente falou com o Paulinense, tá, gente? O Tauan é uma jogada que ele acaba pressionando na saída de bola das equipes adversárias, mas acaba não sendo muito bem efetivo nisso, né? Até porque as equipes sabem sair muito bem nas suas jogadas, pouca efetividade por parte, né, na pressão na saída de bola das equipes contra o Flamengo. O Flamengo não consegue pressionar muito bem, mas tudo bem, não é a principal jogada ofensiva. Mas é um jogo muito apagado do Tauan, tá? Um jogo muito apagado, apesar do gol e méritos, obviamente, pelo gol de pênalti, mas um jogo muito apagado. Um jogo hoje muito apagado, novamente, né? É mais aquele mesmo papo do Paulinense, né? Fez o gol, mas pouco produziu, pouco foi efetivo também no quesito de finalizações também, então um jogo mais ou menos. A gente sabe que o Tauan, ele tá nesse elenco principalmente pela essa questão de fazer o pivô, né? A gente já tinha dito isso aqui, vários outros vídeos aqui no canal, você pode acompanhar aí vários outros vídeos falando do Flamengo aqui de Guarulhos. O Kaique, para as entradas do Kaique, para a entrada do Enzo, eu não entendi muito bem porque o Enzo não começou a partida, não, obviamente. Ele começou o Thiaguinho não jogou mal não, tá? O Thiaguinho, que é cria da base do Corvo, não jogou mal, mas eu não entendi porque o Enzo foi para o banco. O Kaique eu entendi, né? Ele acabou voltando da suspensão que tava do cartão vermelho e jogou bem, né? Jogou bem, conseguiu criar algumas boas jogadas. Inclusive, se você está escutando esse barulho aqui de furadeira num sábado às 5h13 da tarde, né? Me desculpem, peço perdão, não tem muito que eu possa fazer. Então eu vou tentar adiantar o máximo possível aqui. Então o jogo começa a ficar meio morno até o final do segundo tempo, né? Tem algumas jogadas, né? Umas boas jogadas de cruzamento, principalmente pelo lado do Audax, né? O Kevin acabou fazendo uma boa jogada e depois o Gustavo Silva acabou também tendo uma outra boa jogada para a cabeça do Tauan. O Luva também teve boas jogadas também, principalmente pelo lado do Audax, né? O Rafa perdeu muita chance de conclusão, um excelente mérito para o Juan Labiuk. Que goleiro muito bom, né? A linha de defesa também, o Juan e o Lucão conseguiram jogar muito bem, né? Não sentiram falta nenhuma do Antenor, né? Então conseguiram se transparecer muito bem e eu acho que são, além do Antenor também, são candidatos fortes, principalmente para essa defesa, melhores defensores dessa quinta rodada, até a metade desse primeiro turno. É claro que eu vou acabar avaliando as outras equipes, e tem outras equipes que tomaram menos gols, né? Acho que o problema, principalmente da equipe do Flamengo, é que o Flamengo toma gol, né? É claro que uma equipe sempre vai acabar tomando gol, isso é meio raso você dizer, nossa, Felipe, é muito raso você falar que uma equipe toma gol. É óbvio que uma equipe toma gol, né? Pelo amor de Deus. Mas no sentido, gente, que minha preocupação mesmo é no mata-mata. Porque, querendo ou não, eu já tinha falado para vocês que o Flamengo ia passar, né? O Flamengo joga novamente um jogo adulto. Eu me impressionei, principalmente porque o Audax é um dos considerados, para mim, uma equipe que vai brigar lá em cima. Não tem se mostrado,
né? Eu já começo a me questionar um pouco, começo, mas é aquilo que eu falei. Eu só tiro o Audax da briga quando ele for de fato eliminado. É aquele mesmo papo do Real Madrid, colocando muitas aspas, tá? Muitas aspas, o Real Madrid. Mas eu coloco apenas eles como eliminados se eles forem de fato eliminados. No segundo tempo teve um bate-rebate dentro da área, principalmente uma falha do goleiro Lucas no lançamento, onde o Flamengo voltou melhor, voltou jogando mais ofensivo, né, conseguindo pressionar a equipe do Audax, e acabou numa escorregada feia do Lucas Ferreira, que entregou a bola nesse bate-rebate com o Lucas Silva, e com o Lucas Silva, cara, novamente, né, que jogador é o Lucas Silva? O Lucas Silva que consegue transparecer e aparecer em diversas áreas do campo, né? Ele que traz essa marcação, ele que traz essa posse de bola, consegue fazer conectividades para uma equipe do Flamengo que estava estava inspirada ofensivamente, mas conseguia fazer muitas suas jogadas, principalmente em lançamentos diretos, né? Você via as equipes saindo com o Gustavo Silva, com o Giovani, depois entrou o Tognella, né? O Tonella, né? É que tem um G, o nome dele tem G, então seria Tognella ou Tonella, enfim, que inclusive estreou hoje, né? Fazendo essas jogadas de lançamento direto, principalmente lá na frente, né? Seja pro Thiaguinho, seja pro Kaique dominar a bola, o Tauan fazer esse pivô também para a chegada do Renato, do Lucas e também do próprio Biel e também dos outros jogadores ofensivamente. Mas você viu um Flamengo que, quando tinha essa bola no chão, era um Flamengo do Lucas Silva. Cara, o Flamengo mudou da água pro vinho por causa desse cara. É bizarro como a equipe do Flamengo, você vê como a equipe do Flamengo, ela muda da água do vinho por causa desse cara, né? E como a equipe do Audax não conseguiu combatê-lo, né? Você tinha um meio-campo com o Henry, um meio-campista um pouco mais armador, um pouco mais pegador, assim, mais fechado, o Gustavo Silva que estava jogando bem também, o Fernandes que estava fazendo um pouco mais a parte da frente, não conseguindo fazer essa contenção para esse meio de campo do Flamengo. O Flamengo acabou jogando muito bem novamente. Você teve depois do gol, 57 minutos, alguns lances um pouco mais mornos, a partida ficou bastante morna, mas o Audax principalmente atacando, né? Morna por causa que o Flamengo acabou recuando, né? Não à toa acabou entrando o JP, entrou o Anderson Fusco, entrou o Diogo Bolt, são jogadores um pouco mais defensivos, né? E acabou saindo o Tauan para a entrada do Molina para renovar o ataque, mas você tem poucos lances de fato memoráveis, assim, né? Você tem aos 84 minutos o cabeceio do Ronald, uma defesaça do Luan, e consegue garantir essa vitória. E logo no lance seguinte, no contra-ataque, o Ronald faz uma tesoura, se não me engano, no Molina e acaba sendo expulso para a equipe do Audax. O Audax que perde um jogador fundamental, não um jogador de banco, mas um jogador fundamental. O Flamengo continua invicto, segue o líder, né, com 11 pontos. O Paulínia está atrás com 7, o Audax com 6, fica bastante atrás. O Guarulhos também com 6, o Votorati com 4, o Votorati que já tinha jogado e venceu, né? Acabou vencendo a equipe do Paulínia. É aquilo que eu tinha falado, né? As equipes quando jogam em casa, o Votorati quando joga em casa, consegue manter-se muito bem. Conseguiu jogar bem o segundo tempo contra o Flamengo, consegue jogar um jogo muito bom contra a equipe do Paulínia. O Paulínia dessa vez, né? Inclusive, apesar de ter jogado bem contra o Audax e ter perdido fora de casa, dessa vez jogou mal, né? Acabou jogando meio mal. Então não conseguiu, acabou tomando 3-0 na fusta. Ninguém joga bem tomando 3-0, tá, gente? Ninguém joga bem. Eu sei que teve pessoas que tentaram, por exemplo, falar que o Guarulhos jogou bem contra o Paulínia. E olha que eu sou o cara do copo meio cheio, copo meio vazio, tá? 3-0 nunca você joga bem tomando 3-0 na fuça. Mas tudo bem, né? Cara, pontos a colocar aqui do Flamengo, porque quando vai chegar a sexta rodada, meio que a gente já coloca aqui. Cara, o Flamengo joga um jogo adulto. O Flamengo já consegue ver, a partir já desde a terceira, quarta rodada, uma equipe formada e uma equipe muito bem montada, né? Uma equipe que consegue se armar muito bem para os contra-ataques, uma equipe muito veloz, uma equipe que tem uma explosão física muito grande, principalmente com seus laterais, né? Seja o Giovani, seja o Albernaz, seja o Tonella, seja também o Gustavo Silva pela direita também, e eu esqueci agora quem é o lateral direito reserva, mas enfim, tem jogadores muito bons, a linha de defesa muito boa, o Juan, o Lucão, o Antenor joga muito bem também. Um meio de campo com a chegada do Lucas Silva, cara, dá água pro vinho. Essa equipe, em comparação com a equipe da primeira rodada, é da água pro vinho, tá?
Se fosse o campeonato do Flamengo fosse basicamente o que tinha jogado contra o Votorati, ia passar de fase? Ia, mas não sei se passaria das oitavas. Né? É oitavas ou é 32 avos? Agora eu tô meio curioso. Mas, enfim, eu acho que é oitavas, se eu não me engano. 32, não é 32 avos não, é oitavas, né? Se eu não me engano é oitavas. Enfim, posso estar meio errado, mas não, acho que não ia passar das oitavas. Se continuasse jogando aquele futebol onde claramente precisava de reforços. Tá? É uma equipe que está precisando urgentemente de reforços, os reforços chegaram, a equipe está muito bem montada, a equipe do Renan Martins joga muito bem, conseguiu pressionar o Audax, mas ainda tem pontos a ser considerados. Principalmente os pontos, principalmente. É uma equipe que ainda tem em certos momentos das partidas, eu pensava que já tinha acabado na quarta rodada, é claro, é um jogo que tava muito sol, então você tem essa questão do calor que também pode acabar afetando, mas você tem uma questão onde o Flamengo, das 5 partidas, 4 delas muito nervoso na conclusão de jogadas, né? Muito nervoso. Ainda assim, você tem 4 de 5 partidas, tirando, né, o último jogo contra a equipe do... Acho que foi o Paulinense. Se não me engano foi o Paulinense, né? A última equipe foi... Não, isso, contra o Paulinense. Eu tava até verificando aqui. Tirando o jogo contra o Paulinense, é uma equipe que muito nervosa na hora de concluir suas jogadas. Então, assim, até contra o Paulina tava nervoso, né? Por mais que tenha chegado bastante na linha do ataque. Mas essa questão defensiva, essa questão ofensiva me preocupa, e uma questão defensiva, principalmente de gols de bola aérea. O Flamengo tem tomado muitos gols de bola aérea, tem me preocupado, apesar da defesa ser bastante boa, né? Principalmente também em lance de bola aérea, mas os gols que o Flamengo toma são de jogadas de falta, né? Falta, escanteio, lançamento para dentro da área. Quando a bola tá rolando, a defesa do Flamengo é muito bem postada, mas quando a bola tá parada, ainda falta esse encaixe, né? Falta encaixar muito bem como os jogadores vão se colocar dentro de campo, principalmente das jogadas armadas, né? Das jogadas ensaiadas também das equipes. Você viu, por exemplo, o gol do Audax. Mas diga o que você achou, né? O Flamengo continua líder. Amanhã tem vídeo também. Amanhã tem um vídeo do AD Guarulhos que vai jogar contra o Paulinense. Segue o líder, 11 pontos. E é isso, gente. Siga no canal, se inscreva, dê o like, compartilhe esse vídeo, deixe o botão de hypar, enfim, façam tudo o que vocês quiserem. Sigam a gente nas redes sociais, né, nas outras redes sociais, seja no Instagram e também no Mundo da FM. Falou. Ah, verdade. E o destaque da partida é o Lucas Silva.